O Denis também criticando, tem minhas dúvidas do Arnaldo, o pessoal aqui falando as coisas. Bom, vamos puxar aqui, só queria comentar sobre isso, porque obviamente são pessoas relevantes no cenário, e muita gente me perguntou sobre isso, e obviamente tive que repercutir, porque são caras relevantes no cenário. Sobre o Hernan Crespo, eu queria falar um pouco sobre o aproveitamento dele rapidamente aqui. O Crespo, depois saiu do São Paulo, comandou o Al Duhail do Catar e comandou o Al Ain do Emirados Árabes. No Al Duhail, ele teve 48 jogos, 34 vitórias, 6 empates, 8 derrotas. Muito pouca derrota, 75% de aproveitamento e uma média de pontos por jogo de 2,27. Conquistou 3 títulos, sendo a Qatar Star Leagues, Copa das Estrelas do Catar e Copa do Catar. Ele conquistou 3 títulos em 14 meses. Lá nesse time ele aplicou mais o 4-3-3 e 4-2-3-1. Para quem acha que ele vai só aplicar 3 zagueiros, está aí para vocês a informação dos esquemas de jogos que ele jogou. Os destaques para ele eram sequências invictas, ele chegou a ficar 25 jogos sem perder, e ele quebrou um jejum do clube também, como quebrou do São Paulo, de ganhar a Taça Nacional, 75% de aproveitamento. Ele saiu do Raio e foi para o Al Ain, do Emirados Árabes, onde também teve um índice absurdo, 48 jogos, 34 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, aproveitamento de 71%, média de pontos por jogo de 1,7. Ganhou a Champions League da Ásia, a Champions Ásia, vencendo o Yokohama Marinos e passando por Al Nassr do Cristiano Ronaldo, que era favorito, e o Al Hilal do Jorge Jesus, que não perdia, só ganhava jogo de todo mundo. Ou seja, foi absurda a campanha dele, e ele teve uma campanha foda. Lá ele atuou jogando com bastante mescla entre juventude e experiência, ele modificava bastante suas táticas e usou um sistema de falso 9 com jogadores mais velozes naquele time. No caso do São Paulo, provavelmente ele vai ter a opção de fazer tanto falso 9 como fazer centroavante de área, como a gente sabe. Ele usou muito jogo físico com velocidades em jogo mais reativo com linhas bem altas. Ele dava a bola para o adversário, subia muito as linhas e jogava em velocidade. Ele teve 71% e também foi campeão da Champions League com resultado expressivo. Tal qual no São Paulo, depois das taças, ele teve uma queda substancial. Essa é uma coisa que o Crespo tem que rever. Somando os dois times, desde a saída do São Paulo, ele jogou 96 jogos, 68 vitórias, 12 empates, 16 derrotas, aproveitamento somando as duas de aproximadamente 74%. Muito forte o aproveitamento do Crespo depois que saiu do São Paulo nessa segunda passagem. Como eu falei antes para vocês, Defensa e Justiça, taça, São Paulo, taça, Al Duhail, taça e Al Ain, taça. E ele volta e a gente espera que tenhamos pelo menos uma tacinha aí também, seja ela qual for, já vai estar de bom tamanho. O Crespão voltando para o São Paulo para a gente falar sobre essa questão do aproveitamento dele. O Crespo pelo São Paulo fez 57 jogos, 24 vitórias, 21 empates, 12 derrotas, 90 gols pró, 50 contra. Teve o maior aproveitamento entre todos os técnicos desde não sei quando. Eu sei que o Crespo tem um dos maiores aproveitamentos do São Paulo em muito tempo, inclusive sobre o Zubel Dias, sobre Rogério Ceni, sobre Dorival Júnior. O Crespo ele terminou mesmo saindo com o maior representativo. Tá aqui, o Vitor tá falando, não está ao vivo, agora são 8h50 horário de Brasília. Sim, senhor. 8h52 eu estou falando com você. Estamos com 2.200 pessoas simultâneas em nossos canais todos e estamos ao vivaço. Algum risco de ser Crespo campeão conosco, a seleção da Argentina levar ele? Então, se o Scaloni lá sair, bicho, tem multa, tem a multa, né? Mas sabemos que multa não segura seleções. Zan, qual é o diferencial do Crespo taticamente em relação aos outros? O Crespo ele faz marcação individual, ele muda o sistema de jogo dele constantemente, ele é um cara muito estratégico e ele alterna muito os jogadores, ou seja, os times do Crespo normalmente são extremamente competitivos. Como vocês viram aqui, ele teve 74% de aproveitamento em 96 jogos, jogando contra times asiáticos que não eram os principais times dos seus países, muito menos do continente. A mesma coisa do São Paulo em 2021, a mesma coisa do Defensa e Justiça, ou seja, ele dá uma visibilidade e uma expectativa de times que não são os melhores, nem os maiores, de terem pelo menos um vislumbre de competirem contra os grandões
que é o que o São Paulo precisa, na verdade, no final das contas. E aí é o seguinte, posso dizer para vocês o seguinte, cara. É um ditado que a gente tinha em obra que a gente brincava com a peãozada, né? Que era uma das coisas que a gente falava. Eu falo muitas frases, o pessoal se diverte com as frases que eu falo. E uma das frases que a gente tinha que eu posso dizer para vocês é: os caras que são mais preguiçosos do que o criador da bandeira do Japão estão fodidos hoje com o Crespo no São Paulo para treinamentos e jogos. Crespo negou o Grêmio no começo do ano para saber da chance de assumir o São Paulo. Cara, o Crespo balança com o São Paulo, né? O Crespo realmente balança com o São Paulo. Dá para ver nitidamente que ele está vindo para o São Paulo porque ele tem um carinho pelo São Paulo. Porque se fosse por grana, o cara não tinha vindo nunca. Existe a possibilidade, bom dia, Zanca, bom dia, Leandro. Existe a possibilidade de chegar a um meia e segundo atacante argentino no São Paulo? Cara, eu acho que pouco importa a nacionalidade. Mas que existe chance de chegar a esses jogadores para essas posições, sim. E isso era uma coisa que a gente já falava, inclusive, antes da chegada do Crespo. Para cima deles, Crespo, Beto Invest. Deve ser a empresa do nosso amigo aqui ou o canal dele. Zanqueta, qual a sua opinião com o novo técnico? Você está animado? Com certeza, cara. Eu sempre gostei do Crespo, sou suspeito, né? Sempre fui suspeito pelo Crespo. Inclusive, falei para vocês ontem, eu não preferia o Vojvoda ao Crespo, preferi o Crespo. Só acho que o Rafinha podia vir para somar. E o São Paulo, se o São Paulo contrata o Rafinha para cuidar fazer interface de vestiário, o Crespo tomando conta, e o São Paulo traz uns 3 ou 4 reforços bons, cara, dá para começar a pensar em coisa grande. Acho que aí a gente fecha o cerco.